Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa segunda temporada. Eu que sou o Kim, né? Eu acho que eu nem me apresentei nos outros episódios, Que viu, você é uma professor? celebridade multinacional. Sim, conhecido assim. Você é Kim aqui, professor do outro lado do mundo, você é líder supremo de um Isso é país. verdade. Em alguns países sou mais popular do que se parece. Exatamente. Não existe um. Sabia que Kim em coreano é sobrenome, é tipo Silva, né? É É mesmo? tipo Silva. Por isso que Nossa. você vê O líder jogadores. supremo chamado Silva. Exato. Podia fazer aquela Tem trilha coisa com mais popular que isso, professor? Tinha que fazer aquela trilha com aquele funk lá, é apenas um Silva, sua estrela não brilha. É. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Pô, Fernando grila, Pessoa, né? né? Fernando Pessoa. Isso, Fernando Pessoa. Ai, ai. Bom, sem mais delongas, por favor, professor Pirata, qual a notícia aí do nosso terceiro episódio? Opa, esse daqui também candente, flamejante. Este ano em que estamos Tá é ano torando. torando. Esse é ano olímpico, professor Kim. Você está falando aí de Opa. Kim no mundo inteiro, né? O mundo está reunido para ver e participar dos jogos que celebram a humanidade. No passado, na antiguidade, celebravam a Zeus. O nome Olimpíadas é porque se acendia a chama ali nos pés do Monte Olimpo, onde estava o templo de Zeus, soberano do Monte Olimpo, e as cidades gregas se reuniam para celebrar a Zeus e deixar de lado suas diferenças políticas, econômicas e militares por um breve momento. De 4 em 4 anos, celebrar a Zeus e, por que não dizer, celebrar a própria humanidade. Hoje a gente não tem mais as cidades-estados gregas, hoje a gente não tem mais a crença politeísta dos gregos em Zeus, é mais alegórico, literário, da cultura pop, mas nós temos as Olimpíadas modernas. E em Paris, neste ano, 2024, nós vamos ter um evento que é uma dupla celebração, porque as Olimpíadas são já uma celebração da humanidade, do seu potencial de superação, de resistência, e também é um retorno dos Jogos Olímpicos a Paris depois de 100 anos. As Olimpíadas aconteceram também em 1924, 100 anos depois, agora 2024, a gente tem aí o retorno, né, desses esportes variados tão É extraordinários. uma efeméride. É uma efeméride. É uma efeméride. Quando o Rio Sena era limpo, ou não? Era mais do que é agora, né? Já Ah, tá. tinha a industrialização, né? A urbanização, mas hoje está um pouco além da conta, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. E aí, como que você vê? Você estava falando aí de Olimpíadas, e assim, toda vez que tem Olimpíada, tem questões de prova envolvendo a Olimpíada. E a gente está vivendo uma época em que os grandes vestibulares estão criando questões interdisciplinares. E as Olimpíadas permitem interdisciplinaridade com muita facilidade para aqueles que vão elaborar as questões, né? Então imagina o seguinte: uma prova de inglês, ela pode ali ser mesclada com algum conhecimento de história, falar de algum dos Jogos Olímpicos ou algum dos eventos das Olimpíadas passadas que foram marcantes. Então posso fazer uma interdisciplinaridade ali com história e língua inglesa, língua estrangeira. Um exemplo, né? 1968, quem é que não lembra daquela fotografia dos corredores, dos atletas velocistas dos Estados Unidos? E isso com a mão levantada, o punho cerrado, a luva de couro preta, né? Os Panteras Negras. 68, Olimpíadas no México. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, luta por direitos civis da população negra, os civil rights. Então você pode relacionar Martin Luther King Jr., Rosa Parks, os Panteras Negras, os Jogos Olímpicos, isso está em língua inglesa. Ou até mesmo você pode relacionar biologia, né? Se eu pegar esse caso, né, do México, questões como altitude, né? Como é que um atleta poderá ter melhor ou pior desempenho em um cenário em que a geografia, o relevo, a pressão, ela é diferente de um ambiente comum, tradicional, que não tem essas mesmas dificuldades, né? Ixi, além de a diferença da musculatura
de um maratonista e de um corredor de 100 metros rasos. Isso é clássico. Doping olímpico também, né? Como é que a gente Doping pode olímpico. criar? Falei em sala esses dias Olha sobre aí, ó, doping estamos olímpico. antenados, sintonizado aí, É né? isso. E Questões de física, clássico. exatamente. Arremesso de dado, movimento retilíneo uniforme. Sei lá se Imagina eu estou você falando pegar um. corretamente. Também Essa, tem isso, né? essa releva, hein? Então, MRU, MRUV e tal. Tem muita coisa, cara. exatamente. Muita Então, coisa. imagina pegar até mesmo uma estátua, como o Discóbulo, o lançador de discos, né? Posso fazer uma pergunta relacionada à história da arte, à valorização do corpo humano? Que as primeiras Olimpíadas elas não eram praticadas com roupas e uniformes, né? Os gregos não tinham nenhuma aversão à nudez e as roupas poderiam atrapalhar certos jogos, né? E eu pego ali uma estátua do lançador de discos, né? E faço aí uma questão de arremesso, de física, até de Poxa. balística, né? E utilizo também algo relacionado à estética. Quem sabe uma problemática relacionada também à sociologia, sociedade, questões como a gente citou agora, né? O racismo, né? Os Panteras Negras. E em 36, que teve Olimpíadas em Berlim, e um atleta chamado Jess Owens, ele vai lá, ganha medalhas de ouro, em frente ao discurso racista, eugenista do arianismo, né? Só que todo mundo lembra que o Jess Owens, um corredor norte-americano, negro, vence o racismo ali nas Olimpíadas de Berlim em 36. Mas muitas vezes esquecem que nos Estados Unidos já imperava esse racismo, as leis segregacionistas, né? Então é importante fazer esses paralelos, né? Voltando ao caso de Paris, você pode ter também elementos de divulgação das Olimpíadas que podem ser explorados numa prova de português, alguma campanha publicitária. O mascote das Olimpíadas de Paris de 2024, ele é um bonezinho vermelho, que é chamado de barrete. Esse bonezinho vermelho, ele é um símbolo republicano, presente na época da Revolução Francesa. Então, veja, o mascote das Olimpíadas poderia ser explorado para discutir Revolução Francesa, República, monarquia, absolutismo, queda da Bastilha. Então veja que a gente tem uma possibilidade gigantesca de interdisciplinaridade com os Jogos Olímpicos. Algo que você tem que ficar atento, estudante, é a questão da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. 100 anos atrás, eram poucas as mulheres que competiam. Na antiguidade, isso não era comum. 100 anos atrás, 1924, em Paris, são poucas mulheres em algumas modalidades. Nessas Olimpíadas, ao que eu averiguei, pela primeira vez a gente tem a quantidade de homens e mulheres emparelhadas nas variadas modalidades. E eu sei que a delegação do Brasil foi com mais mulheres que homens. Então, e arrebentaram, né? Exatamente, Deram né? um show. Rebeca Andrade recentemente, aí é motivo de orgulho, né, nacional. Sim. Então, veja, você pode tratar de questões de gênero, você pode tratar de questões históricas, você pode usar língua estrangeira, podemos tratar aí de bioquímica, química, são possibilidades... A poluição poluição do Rio Sena, né? Fisiologia humana. Exatamente. Músculo branco, músculo vermelho, enfim, resistência, explosão. Exatamente. Não, isso aí também, professor, esses 3 últimos episódios, vamos acertar em cheio, 100%. Vou dar uma última aqui para a gente encerrar. Vai. Antes, no passado, eram cidades e estados que competiam ali entre si, não é? Hoje são países. E durante o século XX, as Olimpíadas se tornaram uma propaganda também da política, do poder econômico, do poder dessas sociedades. Lembre-se, por exemplo, da época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos sempre ali competindo por medalhas. Atualmente você vê Estados Unidos, China, a potência do século XXI. A briga está entre, né? Exatamente. A briga eterna, inclusive nas Olimpíadas. Exatamente. Então, os Jogos Olímpicos como elemento também geopolítico, inclusive de manifestações nacionalistas. Nós temos atletas que eles são refugiados. Eles não estão na condição mais de cidadãos ali, numa estabilidade jurídico-administrativa tradicional.
Então, também a questão de refugiados, imigrantes, descendentes de antigas áreas coloniais que se tornam agora cidadãos na competição dos seus países. Posso. São muitas possibilidades. Nossa, posso complementar? Você estava falando também, eu lembrei de uma coisa que eu vou até dar referência. Minha namorada, ela estava lendo um livro de história da arte, alguma coisa assim, Uhum. e que estava falando justamente de Olimpíadas e tal, e as estátuas, né? Elas reverenciavam os atletas, que os atletas eles eram, entre aspas, abençoados pelos deuses ou eram mais próximos Uhum. dos deuses por ter aquela vitalidade de ganhar, enfim. Então as estátuas tinham esse papel, assim. Uhum. O pirata ele venceu, então ele foi abençoado por Imortaliza, né? isso. E no Rio Sena subiram na abertura, lembra que foi subindo estátuas Uhum. de atletas? Dá pra puxar muita coisa. Lembrei Sim, disso. você Achei pode incrível. pegar, você Achei pode, incrível a relação que ela fez pra mim. você pode relacionar algumas fotografias, monumentos, para que você crie um paralelismo em história da arte, cultura e sociedade e os jogos. Então, o estudante tem que estar muito atento, não apenas com a parte histórica, mas com a possibilidade de interdisciplinaridade. Sim, vai cair. Olimpíadas tem muita possibilidade de explorar essa relação múltipla de saberes aí. Vai cair em 10 de cada 10 provas de processo seletivo. E aqui no H Plus você já é medalha de ouro. Aí, gostei. Essa ficou boa demais. Pessoas, assim encerramos. Obrigado, Pirata, por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, curta, compartilhe. Nos dê aí dicas do que você acha legal, do que deveria ter também para a gente discutir. Nós sempre lemos e relemos todos os comentários que vocês fazem lá no Instagram, principalmente, tá bom? É isso, pessoas. Valeu, beijo, tchau. Tchau.